Eu sou muito tímido em circunstâncias normais, em falar em público, e apesar de estarmos aqui em 4 pessoas, parece que quando liga a câmera, a timidez ela aumenta, não é? A verdade é que nós estamos nos acostumando com essa nova realidade. Nós estamos ainda que seja, nós cremos que é uma realidade apenas passageira, apenas transitória, nós estamos nos acostumando em falar para uma câmera. E eu estava pensando ontem e hoje pela tarde e pela manhã, que uma das coisas interessantes em passar por experiências novas, como essa que nós estamos passando, é que nós aprendemos a dar valor a coisas que nós tínhamos como costumeiras há alguns dias atrás. Ao falar para uma câmera e não para os meus irmãos na igreja, na congregação, nos grupos de ensino, e como uma experiência nova, eu olho para trás e dou mais valor aos momentos em que nós estivemos juntos na escola dominical, no culto de ensino, nos congressos, no culto da igreja. E eu gostaria essa noite de interagir um pouco com você que está do outro lado da câmera. Sendo assim, fica mais fácil até para eu falar. Você consegue se lembrar aí alguma coisa que você tinha por normal, alguma coisa que era costumeiro, alguma coisa que era apenas passageiro e você tinha até como supérfluo, e agora você olha e fala: eu sinto falta de pequenas coisas, pequenos detalhes, como acabar o culto e ficar até tarde conversando com os nossos irmãos, até que um diácono chegue, apague as luzes e manda todo mundo embora. Uma das coisas que nós estamos nos acostumando ainda é o contraste que essa situação nos traz. Como eu disse, nós estamos aqui em apenas 4 pessoas, e nunca mais do que isso. Estamos só quando vem a minha esposa e a Mari, a esposa do meu irmão, mas estamos obedecendo à risca e tentando obedecer às determinações e orientações dos órgãos de saúde. Então, geralmente estamos em poucas pessoas aqui de manhã, apenas o pastor, a pastora, à noite, 4, 5, 6 pessoas, falando para uma câmera de celular. Mas o contraste que isso nos traz, porque enquanto estamos em poucos aqui falando para uma câmera, nós temos recebido a notícia que estamos ainda entrando em milhares de casas, em milhares de lares, falando para milhares de pessoas. E nós agradecemos a Deus que neste tempo preparou essa ferramenta para que nós pudéssemos utilizarmos para levar o Evangelho a mais pessoas. E às vezes nós pregamos e parece diferente. Para mim, especialmente, é muito difícil pregar com o celular. Para mim é muito difícil pregar olhando para um objeto, sem a interação, sem a reação, sem ver a igreja levantando as mãos, dando glória a Deus, dando aleluia. Nós que somos pregadores pentecostais, para nós é especialmente difícil, mas aqui fica um contraste. Que mesmo quando eu não estou enxergando e mesmo que eu não estou vendo, eu sei que existem agora centenas de aparelhos, celulares, laptops, computadores, televisões ligadas, ouvindo a palavra de Deus. Nós estamos já há mais de 15 dias, se não me engano, fazendo esses cultos online. E desde o começo até agora nós temos a ferramenta que nos mostra, nós já alcançamos mais de 100 mil pessoas para a glória de Deus. Glória a Deus. E esse número, ele é um número muito maior do que o nosso maior congresso que já fizemos aqui na igreja de Barretos. Fazendo a média por culto, e às vezes todos os dias são 2 cultos por dia. A cada culto online, a cada reunião, a cada transmissão, nós alcançamos cerca de 3 mil pessoas. E eu não estou vendo, mas está acontecendo. Tudo que os meus olhos conseguem enxergar é esta câmera, esse celular. Eu não estou vendo, mas Deus está alcançando corações. Eu estou olhando para um celular, mas eu sei que o Espírito de Deus, através da sua palavra, e a palavra fala que haveria um tempo em que a palavra iria voar de um canto para outro, e eu creio que nós estamos vivendo neste tempo. Eu não estou te vendo, eu não conheço a sua casa, a sua família, eu não conheço aonde você mora, seja aqui em Barretos, seja em São Paulo, seja na Angola, seja no Japão, em Portugal, nos Estados Unidos. Eu não estou te vendo, eu estou olhando para um celular, mas a palavra de
Deus, os propósitos, os objetivos de Deus vão muito além daquilo que eu posso enxergar. Glória a Deus. Glória a Deus. E é isso que nos encoraja a continuar. Porque mesmo não vendo os nossos irmãos, mesmo confinados dentro de casa, obedecendo a quarentena, nós conseguimos usar os nossos olhos espirituais. E apesar de não estarmos juntos, nós podemos quase que fechar os nossos olhos e imaginar uma grande congregação de irmãos, irmãs, crianças, jovens, adolescentes. Você que está nos assistindo agora pelo Facebook e estará nos assistindo pelo YouTube quando este vídeo subir, nós conseguimos olhar pelos olhos da fé e saber que existe uma multidão que está ouvindo a palavra de Deus. Glória a Deus. É realmente incrível nós pensarmos por este lado. O contraste daquilo que nós não conseguimos enxergar e daquilo que Deus está fazendo. Verdade. Eu quero trazer uma palavra para o seu coração, uma palavra rápida, exatamente sobre isso. Eu quero te fazer entender que existem tempos e haverá tempo, e nós estamos passando por um tempo como este, que nós não iremos enxergar, nós não iremos sentir, nós vivemos, não é uma fé, ou estamos acostumados a viver uma religião talvez, ou acostumados a viver uma ideologia até dentro da igreja, que nós fazemos aquilo que sentimos, ou vivemos por aquilo que sentimos. Às vezes nós íamos para a igreja, levantávamos as mãos, se sentíssemos a fazer isso, nós dávamos glória a Deus, aleluia, se sentíssemos vontade de fazer isso, mas haverá tempos, e nós estamos vivendo esse tempo que nós não veremos nada, nós não entenderemos nada, nós não sentiremos nenhuma diferença no plano real, no plano físico, no plano material, mas nós precisamos entender que mesmo quando não estamos enxergando, mesmo quando nossa visão é limitada, mesmo quando os nossos sentidos é limitado, Deus está agindo, Deus está fazendo, Deus está trabalhando. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Mesmo quando não vejo, aleluia. Deus está agindo. Oh, aleluia. Mesmo quando eu não sinto, Verdade, sim. Deus, Ele está agindo. Glória a Deus. Mesmo quando eu não entendo, mesmo quando eu não sei, Deus, Ele está agindo. Glória a Deus. E são nesses momentos, nesse tempo, que Deus usa, são nessas crises, nessas provações, nessas dificuldades, são em momentos como este que Deus reserva para nos trazer a revelação de quem Ele é, da sua glória, do seu poder, do seu cuidado, da sua majestade, porque afim, meus irmãos, como nós podemos ter a convicção, a certeza e cantar com a força dos nossos pulmões e dizer que Ele é caminho no deserto, se nós nunca experimentarmos o deserto? Como nós podemos dizer e professar a nossa fé, dizendo que o nosso Deus, Ele é Jeová Jireh, o Deus que provê, se nós nunca passarmos por nenhuma necessidade? Como nós poderemos proclamar para este mundo que nós servimos a um Deus que é Jeová Rafá, o Deus que cura todas as enfermidades, se Ele não permitir que vez ou outra nós passamos ou experimentemos enfermidades em nosso corpo? Como nós vamos saber que Ele é a ressurreição e a vida, se nós não experimentarmos o medo da morte? Eu quero te convidar a uma leitura rápida no segundo livro dos 6, capítulo 6, dos versos 15 ao 17. Segundo livro dos 6, capítulo 6, verso 15 ao verso 17. Diz assim: e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, olhe a reação deste moço: ai, meu senhor, que faremos? E essa expressão me chamou a atenção, porque pelas coisas que estamos vivenciando e experimentando agora, com certeza essa tem sido a nossa reação diante das notícias que temos recebido. Talvez não com as mesmas palavras, mas o mesmo sentido, o mesmo sentimento, a mesma emoção. Quantas mães que estão nos assistindo, quantos pais, mas principalmente as mães, não é?
que quando receberam a notícia da escola, olha, as aulas a partir de segunda-feira, dia 24, estarão suspensas, as crianças ficarão em casa agora, e quantas mães disseram, ai meu Deus, ai meu Senhor. Quantos autônomos, empregados, empresários, quando receberam na sua cidade, como aqui em Barretos, o decreto para cuidar da saúde, e decretou-se que tudo que não fosse essencial, serviços essenciais, deveria ser fechado, os serviços deveriam ser suspensos. Quantos empregados, funcionários, empresários, autônomos disseram, ai meu Senhor, porque o mundo agora estava diferente. O moço, ele entendeu e caiu em si que o mundo estava diferente, e essa foi a sua reação. Nós estamos falando não de um homem qualquer, nós não estamos falando de um descrente, de alguém que não conhecia o poder de Deus, de alguém que não conhecia a grandeza de Deus, de alguém que não tinha visto o operar de Deus. Era um moço que andava com Eliseu, e a primeira reação dele diante daquela ameaça, daquela notícia ruim, daquela circunstância difícil, não foi louvado seja Deus, não foi glória a Deus por esta ameaça, glória a Deus por esta crise, aleluia, porque nós estamos sofrendo uma grande ameaça. Porque assim como eu e você, ele era humano, e diante da ameaça, diante da dificuldade, diante da circunstância contrária, a sua reação primária como humano foi exprimir o sentimento de medo. Ai, meu Senhor, o que faremos? Deixa eu te explicar o contexto dessa história. O rei da Síria, não a Síria, da Síria, havia mandado o seu exército para cercar a cidade onde estava Eliseu, porque o profeta Eliseu estava recebendo revelações da parte de Deus e estava atrapalhando o rei da Síria em sua guerra. Ele disse, vá lá, cerque a cidade onde está o profeta Eliseu. Entenda o contexto para este rapaz e o sentimento que aquele rapaz estava tendo. Ele foi dormir na noite passada de um jeito, e ele acordou, o mundo estava mudado. Ele acordou e o seu mundo estava de cabeça para baixo. Ele acordou e todas as coisas que ele tinha por certo, por seguras, estavam transtornadas, transformadas, mudadas. E quantas vezes nós já passamos por isso e você consegue entender? A primeira vez que você acorda e vê o seu mundo completamente mudado. Principalmente as pessoas que um dia perderam um ente querido. Se você está me ouvindo e um dia perdeu um pai, uma mãe, um ente querido, um familiar, um amigo do coração, e no outro dia você acordou e entendeu, hoje é o primeiro dia que eu acordo e o mundo está mudado. Essa pessoa já não está mais comigo. Ou a primeira vez que um pai de família acorda e se lembra que não tem um emprego para ir. Ou o primeiro domingo que você acordou, você que é aluno da escola dominical, e até quis se preparar para ir aprender a palavra de Deus, mas se lembrou, as igrejas estão fechadas, o mundo está mudado. Eu fui dormir, o mundo era uma coisa, era de um jeito, eu acordei, tudo está diferente. O meu chão foi tirado de mim. Os meus fundamentos materiais, aquilo que eu assegurava, o conforto, o consolo, foi tirado debaixo dos meus pés. E ele foi tomado de um impulso que nós podemos dizer que foi medo, mas eu gostaria de chamar de humanidade, ser humano. Foi a reação dele. Ai, meu Senhor. Você já passou por algo parecido? Eu disse que nós vamos interagir hoje. Coloque aí nos comentários se você um dia acordou e tudo estava mudado. Você foi dormir de um jeito e acordou e o seu mundo estava transformado. E a sua reação foi temer como o moço de Eliseu.
Mas a segunda reação que ele teve depois do seu impulso, do seu susto, foi a pergunta: o que faremos agora? Ai, meu Senhor, o que faremos? E é nessa situação que todos nós nos encontramos. Diante de tudo isso que está acontecendo, da enxurrada de notícias que estamos recebendo a cada instante, a cada minuto, das vias de telecomunicação, rádio, internet, televisão, diante de tudo isso que está acontecendo no cenário global, mundial, talvez não, com certeza, se você não se perguntou ou não manifestou verbalmente essa pergunta, você fez para si mesmo: e agora? O que faremos? O que é que eu vou fazer? O que é que tem para fazer? Quais são as minhas opções? E olha, o moço faz essa pergunta no verso 15. E o profeta, ele traz a resposta para a pergunta no verso 16. Ele diz, o profeta Eliseu dizendo: não temas. A resposta para a sua pergunta, o que nós faremos, é: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Glória a Deus. E no verso 17, a Bíblia fala que Eliseu então orou. E esta é a oração que o Espírito Santo me impulsiona para que nós façamos essa noite. Entenda que não foi uma oração por proteção, não foi uma oração por livramento, não foi uma oração por um grande milagre, como havia ocorrido nos capítulos anteriores. A oração de Eliseu é: Senhor, abra os seus olhos. Glória a Deus. Para que ele veja. Abra os seus olhos para que ele entenda a situação. Abra os seus olhos, Senhor, para que ele mude a perspectiva. E a nossa oração essa noite, daqui a pouco, será: Senhor, abra os meus olhos. Se você entende, coloque nos comentários. É bom que isso fique marcado no seu coração. E quando você escreve, fica marcado. Escreva aí: abra os meus olhos, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Diante Glória a Deus. de uma posição de questionamento, todos nós queremos saber qual que é o próximo passo. O que vai ser diante da crise, diante da ameaça, diante da epidemia, diante da ameaça de uma crise econômica. E para ser sincero, nós não temos a resposta. Nós não temos a certeza nem mesmo do nosso amanhã, porque as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Mas a nossa oração essa noite deve ser: Senhor, abra os meus olhos para que eu veja. Abra os seus olhos, Senhor. Esta foi a oração do profeta, para que ele veja. E o Senhor respondeu esta oração. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E eu amo essa história da Bíblia. Eu amo ler a Bíblia, irmãos. Eu amo ver os grandes milagres que ocorreram no passado e realizados por Deus. Eu amo ler que Deus estava cuidando do seu povo. Eu amo ler e ver que Deus estava cuidando do seu servo. Eu amo ver que Deus se mostrou mais poderoso do que a ameaça do inimigo. Eu amo ler alguns versos da Bíblia que nós sempre usávamos, mas na verdade não tínhamos ainda uma convicção do que significava realmente. Versos como: nenhuma arma preparada contra ti prosperará. Versos como: Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Esses versos acalentam o nosso coração. Versos como: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu direi: Ele é o meu Deus. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. E muitas vezes esses versos são usados em pregações, mas existem determinados momentos que os clichês das pregações não conseguem, na maioria das vezes, nos trazer conforto algum. Eu me lembro, alguns dias atrás, a minha filha tem apenas 1 ano de idade. Ela está começando a interagir mais com o mundo e com a gente.
E algumas semanas atrás, alguns meses na verdade, ela conheceu um ursinho que nós temos lá, branco, e nós chamamos de au-au, né, porque parece um cachorrinho. E ela morria de medo. Chegava perto dela, ela morria de medo. E eu, para tentar acalmá-la, quando o urso estava perto, eu pegava ela no colo e dizia: calma, é só um ursinho. É só um ursinho de pelúcia. O papai está aqui. Como é um clichê de todos os pais, não é? Papai está aqui. Quantas vezes nós, quando crianças, acordávamos no meio da madrugada, íamos para o quarto dos nossos pais e dizíamos: papai, eu estou com medo, mamãe, eu estou com medo. Por quê? Tem alguma coisa debaixo da minha cama, tem alguma coisa dentro do meu armário. E a palavra do pai era: fique calmo, não tem nada debaixo da cama, e realmente não havia. Não tem nada dentro do armário, e realmente não havia. Mas o apenas falar do pai e da mãe, na maioria das vezes, não trazia calma ao coração. E no fim das contas, a única coisa que acalmava o coração era a certeza: eu posso dormir aqui com vocês? Posso ficar aqui desfrutando da proteção que a presença de vocês pode trazer para o meu coração? Entenda? Por mais que pareça simples demais apenas citar um verso, e parece que tudo vai magicamente mudar, não é? Olha a resposta de Eliseu: não temas. Como se isso fosse tirar o medo do coração daquele moço. Como se a palavra de Eliseu fosse diminuir o tamanho do exército que estava cercando a cidade. Como se eu dissesse para você agora: não temas, iria tirar o seu medo, o seu receio sobre o que vai acontecer nos dias futuros. Olhe pela perspectiva deste moço. Nós estamos enfrentando uma ameaça agora, e apesar de ser terrível, assustadora, ela é invisível. É um vírus que nós não conseguimos enxergar. Mas aquele moço, ele acordou e na hora que saiu da sua casa, da sua tenda que seja, ele se deparou com um enorme exército, uma ameaça que era real, era visível, era tangível. Na cabeça dele ele pensava: eu fui dormir e estava tudo bem. Eu acordei e me vi cercado por um inimigo. Eu fui dormir e tudo estava em paz. Eu acordei e agora estou ameaçado. Eu fui dormir e eu tinha um emprego. Eu acordei e agora estou desempregado. Eu fui dormir e tudo estava bem, mas eu acordei e agora o mundo está totalmente mudado. Por isso o moço, ele faz uma pergunta, e a pergunta é completamente racional. E ele faz para o homem certo. Era o homem de Deus que estava ali. Era o profeta que estava ali. Era o homem que falava e Deus confirmava. E ele faz a pergunta certa, talvez para o homem certo: Eliseu, homem de Deus, o que faremos? Então agora, meu irmão que me escuta, preste atenção na resposta do homem de Deus, do profeta Eliseu. Ele diz: você quer saber o que você deve fazer? Não temas. Eliseu estava mostrando com a sua resposta que em momentos de crise é tão importante nós sabermos o que não fazer, como é nós sabermos o que devemos fazer. Talvez você não tenha entendido, mas você vai entender. Em momentos de crise, aquilo que eu não vou fazer pode ser mais importante do que as coisas que eu posso fazer. Olha o texto. O moço faz a pergunta: Eliseu, o que nós vamos fazer? O que nós podemos fazer? O profeta responde. Eu vou mudar aqui um pouco o texto para você entender. Eliseu, o que nós vamos fazer? E o profeta responde: eis aqui o que você não vai fazer. Você não vai fazer isso. Você não vai temer. Então aqui vai uma mensagem muito simples e muito singela da parte de Deus para o seu coração. Em tempos como esse, em que há desespero por toda parte, há caos por toda parte, e todos nós sentimos medo, e é normal nós sentirmos medo, é normal do ser humano sentir medo. Entenda, o moço estava diante de um momento crítico,
tentando entender a nova realidade. E a resposta de Eliseu foi: não faça isso. A sua pergunta foi o que fazer, mas antes de você saber o que fazer, é importante, é fundamental que você saiba o que você não deve fazer diante desta crise. Se você entende, digite aí amém. Porque você está me ouvindo e se perguntando o que vai fazer diante dessa situação. E o Espírito Santo, ele preparou este encontro para eu lhe dizer, usando a palavra de Deus, aquilo que você não deve fazer. Você não deve descontar o seu medo, a sua ansiedade, a sua preocupação nas pessoas que estão ao seu redor. O que não fazer? Que pergunta pertinente. Ele fez a pergunta: o que faremos? Mas na realidade agora o que nós precisamos decidir é o que não devemos fazer. Eu não vou encher a minha cabeça com fake news. Eu não vou passar horas e horas e horas e horas do meu dia em debates inúteis no Facebook que não acrescentam em nada. Eu não vou entregar a minha mente, a minha alma, o meu coração para notícias na televisão que crescem ou que ficam ricas pela tragédia, pela miséria. Eu não vou preencher a minha mente, o meu tempo com notícias ruins o dia inteiro. Eu não vou me entregar ao pânico, eu não vou me entregar ao desespero, eu não vou me entregar à situação, eu não vou me dobrar. Nós nos perguntamos sobre o que faremos diante da situação, mas o Espírito Santo está dizendo nessa noite: eis aqui o que você não deve fazer. Não se entregue, não tenha medo, não encha a sua cabeça com coisas que não edificam. Glória a Deus, glória a Deus. Se coloque no lugar do moço. Eliseu, o que nós vamos fazer? Somos eu e você contra este exército. Eliseu, vamos falar a verdade, você já não é mais nenhum jovem, nós estamos em menor número. Eu preguei algumas semanas atrás, na ceia de março, sobre isso. Quando nos encontramos em menor número, em menor recurso, em crise, em dificuldade, e essas crises sempre são uma oportunidade divina para Deus revelar o seu cuidado. Glória a Deus, aleluia. Preste atenção. Na resposta do profeta: moço, eis aqui o que você não deve fazer. Não temas. Mas Eliseu, como é que eu faço para não temer diante desta grande ameaça? Será que se eu fechar os meus olhos e ficar dizendo não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, não é a palavra positiva que pregam por aí? Será que de repente o medo vai sair do meu coração? Será que de repente a ansiedade vai sair do meu coração? Porque quando abrimos o olho, a ameaça continua ali, o exército continuou ali. Eliseu disse não temas, mas o exército continuava ali. Eu estou pregando não temas, mas os boletos agora no começo do mês vão chegar, assim como vão chegar para mim, vão chegar para você também. Eu estou pregando não temas, mas você ainda tem, como eu tenho na minha família e na sua família, pessoas que estão mais vulneráveis, estão no grupo de risco e nós tememos pela sua saúde e pela sua vida. Então, porque a resposta do profeta é: não faça isso, não temas, não se entregue ao medo. A pergunta foi: o que faremos? E o homem de Deus respondeu: eis aqui o que você não vai fazer. Não se entregue ao desespero. O que você vai fazer diante dessa situação, o que você não vai fazer diante dessa situação, pode ser mais importante daquilo que você pode fazer. O Espírito Santo, ele está nos convidando a refletir sobre isso. O que faremos? Ou a pergunta real é: o que nós não vamos fazer? Eu não vou me render ao medo. Eu não vou abandonar a minha confiança em Deus. Eu não vou abandonar a minha esperança em Deus.
Eu posso experimentar o sentimento de medo, mas eu não vou me render a ele. Eu sinto medo, mas o medo não pode, ele não vai me fazer parar. Eu estou te dizendo, meu querido irmão e minha querida irmã, que você sentirá medo, que haverá incertezas. E eu estou te entregando uma mensagem da parte de Deus. Isto é o que você não pode fazer em momentos cruciais como esse. Não se entregue ao medo. Não pare de acreditar. Se dobre, é isso que você não pode fazer. Não perca a sua paz. Entenda que a sua paz não é como a paz do mundo. Entenda que a paz que tem lá fora, aquela paz que o mundo oferece, é uma paz que está atrelada a coisas, e quando essa coisa se dispersa, se desfaz, some, a paz some também. Aqueles homens e mulheres que colocam a sua paz no sistema financeiro mundial, homens e mulheres que colocam a sua paz no sistema político, em reinos, em governos, em decretos, quando isso se dissipa, quando isso acaba, a sua paz também se vai. Mas a nossa paz, meu querido irmão, era diferente, porque não foi do dinheiro, não foi do sistema político, não foi do sistema financeiro, foi Jesus quem disse: a minha paz vos dou e não vou lá dou como o mundo a dá. Essa paz é diferente, é uma paz que excede todo entendimento, e o Espírito Santo está dizendo: não perca a sua paz. Essa paz foi comprada por preço precioso, por preço caro, pelo sangue de Jesus. A nossa paz, ela permanece. Não perca a sua paz. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Ela é muito valiosa. Não deixe que a crise roube a sua paz. Que a sua paz seja um tesouro que esteja bem guardado e bem escondido no seu coração. Eu posso sentir medo, mas a minha alma sempre achará refúgio na pessoa de Jesus Cristo e em sua palavra. O que não fazer? Nós não vamos nos dobrar. Glória a Deus, aleluia. Mesmo quando todo mundo está se dobrando, nós não vamos nos dobrar. Glória a Deus. Porque o nosso Deus continua sendo o único Deus. Eu me lembro da história bíblica de Sadraque, Mesaque e Abednego. Todos os irmãos conhecem. E a resposta que eles deram ao rei Nabucodonosor: escute, ó rei, o nosso Deus pode nos livrar. Aleluia. E vai nos livrar. Mas saiba disso, ó rei, mesmo que ele não nos livre, mesmo que ele decida que não é hora de livramento, que não é hora de escape, que não é hora agora dele nos livrar da situação, mesmo que ele decida que é momento de experimentarmos e termos novas experiências, mesmo que seja hora de passarmos pela aprovação do fogo, nós não vamos nos dobrar, rei, nós não vamos entregar a nossa confiança, nós não vamos deixar a nossa fé em Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E eles entendiam: o fogo, Glória a Deus. o fogo servirá apenas como um instrumento de Deus para desfazer algumas amarras que estão nos prendendo. Escute, meu amado irmão e minha querida irmã. Muitas vezes nós oramos e clamamos e pedimos o escape, mas Deus está nos permitindo, pelo seu propósito e soberania, que nós passamos pela experiência do fogo. Este fogo não vai nos matar, porque o quarto homem, ele está conosco. Glória a Deus. Aleluia. Mas este fogo, essa experiência, essa aprovação, Glória a Deus, aleluia. está servindo e vai servir para que algumas amarras sejam desfeitas da sua vida. Louvado seja Deus. As amarras do conformismo espiritual, Glória a Deus. as amarras do mundanismo, as amarras da inversão de valores, as amarras da inversão de prioridades. Nós vamos passar pelo fogo, e aquilo que estava te segurando, aquilo que estava te impedindo, aquilo que estava te amarrando para avançar na obra de Deus, na vontade de Deus, o fogo vai desfazer tudo isso. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Eu estou, na verdade, ansioso para ouvir os testemunhos que nós vamos ouvir quando tudo isso passar. Verdade, Deus. O profeta respondeu a pergunta do moço dizendo o que não deveria ser feito. E é bom
nós sabemos quem é que estava dando essa resposta. Não era qualquer um. Não era alguém que não tinha experiência com Deus. Eliseu sabia aquilo que ele estava falando. Lá no capítulo 4, se não me engano, 2 Reis, ele passou por uma situação parecida. Diante de uma dificuldade, impossibilidade, Eliseu se depara com uma viúva. E ele fala: o que tens em casa, não é? Os irmãos conhecem a história. Olha, nós não temos nada, apenas uma pequena quantia de azeite. Para a mulher, para a visão da mulher, a ótica da mulher, a perspectiva da mulher, era apenas uma botija de azeite. Mas o profeta, ele era um homem de Deus, ele tinha a habilidade de enxergar o que a mulher não podia, porque ele estava olhando através de uma lente diferente. Por muito tempo, nós pensávamos que a fé, a nossa fé, ela era algo que nós usávamos para, entenda o que eu vou falar, manipular Deus para fazer algum de nossos desejos. Como se a fé fosse uma alavanca. Eu vou orar com fé e vou empurrar essa alavanca e os céus vão se abrir e Deus é obrigado a fazer algo. Existem tantos louvores que cantamos, não é? Enquanto você canta, Deus vai agir. Enquanto você canta, você será curado. Enquanto você canta, Deus visita a sua casa. Mas muito mais do que uma alavanca, Deus pode fazer tudo isso. Diante de tudo aquilo que nós estamos vivenciando e experimentando, a nossa perspectiva de fé e o nosso entendimento de fé talvez mude. Entenda que a fé não é uma alavanca, mas sim uma lente. Aleluia, glória a Deus. Uma lente. A fé às vezes é uma forma que nós usamos para enxergar a situação. Algumas vezes a fé muda a situação. Outras vezes a fé muda a forma que olhamos para a situação. Algumas vezes a fé muda a situação. E algumas vezes Deus muda a situação. E algumas vezes Deus usa a situação para nos transformar, para nos mudar, para nos moldar. Mas de qualquer forma, mesmo quando eu não consigo sentir, mesmo quando eu não consigo enxergar com os olhos carnais, o que eu não posso fazer é me entregar ao medo. O que o profeta ensinou para a viúva alguns capítulos atrás, ele estava vivendo agora. E eu entendo que nós estamos vivendo um tempo, eu preguei naquele domingo retrasado, não é? Que chegou um tempo de nós experimentarmos de verdade a nossa fé. Vivermos aquilo que nós cantávamos há algumas semanas atrás. As revelações que nós tivemos e os hinos que nós cantávamos de um grande Deus. A minha confiança está em Ti, Jesus, o meu guia é. E quando eu sentir temor, em Ti eu confiarei. Quando nós estávamos em cima do monte, agora quando estamos passando pelo vale, é época, é tempo, é hora de nós expressarmos a nossa fé. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eliseu sabia que a fé não opera aonde é desespero. O que ele faz em seguida é muito importante. Ele faz uma oração e ele pede: Senhor, abra os olhos do moço. Aleluia, Mude a forma que ele está olhando para a situação. Mude a sua perspectiva. Entenda? O moço, ele estava clamando por proteção. O que nós faremos? E Deus estava dando a ele uma nova perspectiva. O que você vê? Ele estava dizendo: o que nós faremos? E Deus estava respondendo: o que você vê? Porque a nossa atitude em frente à crise será afetada pela minha perspectiva dela. Se o inimigo conseguir bloquear a sua visão, se o inimigo conseguir bloquear a nossa visão pelas provações, dificuldades, tentações, ele conseguirá nos manter em uma situação onde nós estaremos rendidos, nos sentiremos cercados, derrotados, vencidos. Isso é muito importante, entenda, coloque a sua atenção.
quando a nossa visão de Deus está bloqueada, quando a nossa perspectiva do plano e propósito de Deus está bloqueado por algo que é menor, dependendo do foco. Algo que é muito pequeno pode esconder algo que é bem maior, algo que é muito grande. Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Peço o celular aqui, moço. Olhe para todo o plano maior que você está vendo na câmera. Eu não sei como está a imagem. Mas se você mudar o seu foco, se você mudar a sua perspectiva, algo que é muito pequeno, como esse celular, ele vai tampar a sua visão. Ele vai esconder algo que é muito maior, porque você está focado, você está olhando para algo que é menor, que é pequeno, e para você parece que é grande, parece que é gigante, parece que de todo jeito que você olha, você só enxerga isso. E existem muitas maneiras que o inimigo nos ameaça. Eu estou me lembrando agora da história de Elias, o grande profeta Elias. Lá no Monte Carmelo ele orou e derrotou os profetas de Baal, Azera. Deus respondeu com fogo, ele matou os 850 profetas. Foi para o monte, orou. Deus enviou uma pequena chuva e depois uma pequena nuvem, depois a chuva, depois de 3 anos e meio de seca. Mas então Jezabel fala: olha, de certo como vivem os meus deuses, com D minúsculo, eu vou te matar, Elias. O grande profeta Elias. A Bíblia fala que ele correu, ele temeu, ele fugiu. A verdade é que Jezabel não poderia fazer nada contra Elias. Assim como os profetas de Baal e Azera não puderam fazer nada contra Elias, Jezabel também não podia fazer nada contra Elias. E existem muitas maneiras que o inimigo nos ameaça, mas a verdade é que ele não tem legitimidade, ele não tem autorização. Se Deus não permitir, ele não pode tocar na sua casa, na sua vida, na sua família, na sua saúde. Mas se ele conseguir te fazer pensar e acreditar, ele nem precisa fazer nada. Se ele conseguir bloquear a sua visão com algo que é pequeno, ele nos manterá numa posição de pessoas rendidas ao medo. Eu estou acabando. Mude a sua perspectiva. Não deixe o medo bloquear a sua visão. Que os teus olhos sejam abertos esta noite pela ministração da palavra e você entenda o que está acontecendo. Existe algo maior em tudo isso. Os nossos olhos estão muito focados no problema, na pandemia, e eu não estou minimizando de forma alguma. Mas entendo, o nosso Deus é muito maior do que isso. Os seus planos, os seus projetos, os seus propósitos na minha e na sua vida são muito maiores do que isso. A pandemia é grande, a crise econômica, ela pode ser grande, ela é assustadora, ela é ameaçadora, mas os desígnios de Deus são maiores. Mude a sua perspectiva, mude a sua visão. Eu consigo enxergar o plano maior. Eu estava tentando dormir ontem à noite, Deus me despertou de madrugada e colocou essa última parte no meu coração e não consegui dormir. Está anotado ali nas notas do meu celular, era mais de 4 horas da manhã. E Deus me fez entender o plano maior. Eu consigo entender. Porque não é que eu estou pregando e não eu tenho medo. No domingo retrasado eu preguei uma mensagem confortadora e eu disse: Jesus está na casa, calma, não se desespere. Mas naquela semana eu comecei a colocar os meus olhos na notícia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. E de repente comecei a me ver mais ofegante. O coração começou a acelerar, a ansiedade veio. Eu tive que pregar para mim mesmo: calma, Jesus está na casa. Glória a Deus, aleluia. Mas essa madrugada o Senhor me fez entender que existe algo maior. Glória a Deus. Nós estamos orando para que essa praga cesse e passe, e ela vai passar. Mas Deus está trabalhando. Glória a Deus. Os nossos olhos não estão enxergando, É, meu Pai. os nossos olhos não estão vendo,
nós não estamos sentindo, nós não estamos entendendo, nós não sabemos de muita coisa, mas entenda, meu querido irmão, minha querida irmã, o Senhor, o nosso Deus, Ele está trabalhando. O que nós estamos vivendo agora é resposta de oração, porque por muitos anos a igreja no Brasil e em todas as nações tem orado e clamado a Deus por um avivamento, por um despertamento genuíno, um despertamento espiritual. E por muito tempo, muitos anos, nós pensávamos que o avivamento ele viria de uma forma, nós pensávamos que o avivamento ele viria em grandes congressos, nos Gideões da vida, em grandes congressos de jovens, em círculo de oração. Nós imaginávamos que o grande avivamento ele viria através de grandes pregadores que cresceram demais e se tornaram celebridades, se tornaram grandes celebridades gospel. Mas Deus está agindo, Deus está mostrando que o avivamento vai começar nas casas, nos lares. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu me lembro que eu estava acompanhando a primeira igreja aqui em São Paulo que decidiu suspender os seus cultos. Colocou no Facebook e nos comentários estava lá alguém atacando a igreja, dizendo: se tem uma coisa boa deste vírus, dessa enfermidade, dessa pandemia, é que a igreja não vai sobreviver a isso. Oh, meu Pai. Que a igreja não vai sobreviver ao coronavírus. Oh, meu Pai. Finalmente as igrejas serão fechadas, e muitos crentes temeram, ficaram com medo, pensaram mesmo que a igreja iria enfraquecer, mas nós não estamos vendo, mas Deus está trabalhando. Eu não estou pregando que haverá um grande avivamento, eu estou te dizendo, meu irmão, nós estamos vivendo um grande avivamento, nós estamos vivendo o agir de Deus na nação brasileira, no mundo ao nosso redor. As vidas estão sendo avivadas, renovadas pelo poder da palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Os pastores estão recebendo mensagens, ligações de homens e mulheres, jovens, adolescentes que estavam desviados. Não houve culto, não houve apelo, não houve uma grande pregação, não houve um grande pregador, mas as pessoas estão ligando para os pastores dizendo: pastor, eu preciso me consertar com Deus, pastor, eu me arrependo, pastor, eu quero mudança na minha vida. E isso se chama avivamento. Glória a Deus. Deus me levou para a passagem de Ezequiel 37, Oh, aleluia. e ali Ele mudou a minha perspectiva. Ali havia os ossos sequíssimos, ossos que estavam secos por falta de nutriente. E a Bíblia, quando fala sobre ossos, fala de estrutura. Glória a Deus. A estrutura Glória a Deus. estava em grande quantidade, mas estavam mortos. Haviam muitos deles, mas estavam mortos. Oh, bendito seja o Escute. nome, Senhor, aleluia. Oh, Nós temos vivido, eu sou crente desde que eu me entendo por gente, mas nós temos experimentado grandes batismos com grandes número de pessoas, mas são filhos de crentes. meu Deus. E eu consigo entender que a igreja estava inchando, o número é grande, mas estavam sequíssimos. Oh, Pai. As famílias estavam desestruturadas espiritualmente. Havia culto no templo, mas em casa havia imoralidade. Havia louvores no templo, mas em casa havia pornografia. Misericórdia, Jesus. Mas Deus nos levou para o vale. É, Senhor. Entenda, e o avivamento não está vindo por causa de grandes pregadores, grandes congressos, grandes conferencistas, mas são pastores que estão fazendo o que sempre fizeram, estão zelando pela igreja. São pastores que estão fazendo o que sempre fizeram na escola dominical, ensinando a palavra, mas os crentes estavam cansados demais para estar na escola dominical. Estão fazendo o que sempre fizeram, ensinando a palavra no culto de ensino, mas os crentes estavam muito atarefados para estar no culto de ensino. Então Deus resolveu parar tudo para que os crentes estejam em casa, as famílias estejam reunidas e o profeta possa dizer: ouvi a palavra de Deus, ouvi a palavra de Deus, ouvi a palavra de Deus, para que entre o Espírito em vós e vocês sejam avivados, reanimados, para que vocês vivam. Aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. Oh, bendito seja. Nós estamos vivendo um grande avivamento. Um avivamento que começa na estrutura, na família, nos lares, nas casas. Olhe para a profecia do profeta Joel. Se não é parecido com o que estamos vivendo agora, uma grande praga, uma grande peste assolou a terra. A Bíblia fala que já não havia mais cultos, não havia mais ofertas, não havia mais sacrifícios. Os templos estavam fechados. Glória a Deus. Os ministros, sacerdotes estavam entristecidos. Mas então há uma ordem de Deus. Abra sua Bíblia comigo. Joel capítulo 2. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Verso 16. Glória a Deus. A ordem de Deus era congregar o povo. Aleluia. Junte esse povo. Glória a Deus. Santifique a congregação. Aleluia. Ajunte os anciãos. Traga os filhinhos, tragam as crianças, tragam até mesmo aqueles que mamam. Junte-se todos, reúnam-se. Glória a Deus. Sai o noivo da sua recâmara, a noiva do seu tálamo. Sacerdotes, pastores, ministros do Senhor. Clame e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregue a tua herança ao opróbrio para as ações. E quando tudo isso acontecer, lá no verso 28, Deus está dizendo, e há de ser, que depois disso eu derramarei o meu espírito Glória a Deus. sobre toda a carne. Aleluia, aleluia. E os vossos filhos, Glória a Deus. olhe a figura de um lar, de uma casa aqui. Glória a Deus. É sobre os vossos filhos, Glória a sobre as Deus. vossas filhas, eles Glória a profetizarão. Deus. Os vossos senhores velhos terão sonhos. Glória a Deus. Os vossos jovens terão visões. Os vossos servos e vossas servas, naquele dia derramarei o meu espírito. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E como no vale de ossos secos, Deus mudou a minha perspectiva. Eu entendo que Ele está trazendo de volta a unidade do corpo. Verdade, Senhor. Eu entendo que Deus está nos permitindo passar por esta prova de fogo, pela fornalha, e Ele está junto com a gente nessa fornalha. É importante que você entenda isso. Mas algumas amarras estão caindo. Alguns tabus que você tinha dentro da sua casa, onde você poderia abrir a televisão e assistir qualquer tipo de moralidade, mas era estranho demais você fazer uma oração com seu filho, com a sua filha, com a sua esposa. Você assistia todo tipo de programa torpe no YouTube, na internet, nas redes sociais, mas era muito estranho, era muito desconfortável cantar louvores em família, ler a Bíblia em família, mas Deus está trabalhando, nós não estamos vendo, o nosso foco está no coronavírus, o nosso foco está na pandemia, mas mude a perspectiva, entenda que o Senhor está derramando do seu Espírito, o Senhor está fortalecendo a sua igreja, nós sairemos como crentes melhores, nós sairemos como crentes cheios do Espírito Santo, nós sairemos como filhos e filhas que profetizam, como anciões que sonham, nós sairemos como um povo cheio do Espírito Glória Santo. a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Eu quero orar por você, Louvado seja quero que você reúna a sua família onde você está. Glória a Deus, aleluia. Eu quero que você faça que os seus filhos ouçam a sua voz em oração. Porque, como eu disse, em alguns lares, o estranho se tornou as coisas espirituais. É estranho para o pai orar na frente do filho. É estranho para a esposa falar em línguas na frente do esposo. Como se isso fosse algum motivo de vergonha. Mas Deus está mudando as coisas. Glória a Deus, aleluia. Deus está mudando as nossas estruturas. Glória a Deus, aleluia. Feche seus olhos. Glória a Deus, aleluia. Senhor, a minha oração Oh, meu Deus, é como aquela do profeta Eliseu. aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome. Ela é muito rápida e muito simples. Oh, Jesus.
Mas o Senhor me trouxe e eu entendo que essa é uma revelação da tua parte, essa madrugada. Eu peço que o Senhor abra os olhos daqueles que estão me ouvindo neste momento, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, para que eles entendam que o Senhor está trabalhando. Que o Senhor permanece e continua sentado num alto e sublime trono. Que o controle, o governo, o domínio do universo ainda está em tuas mãos. E o Senhor não foi pego de surpresa pelo coronavírus, nem por essa crise que nos assola e traz medo ao nosso coração, pois o Senhor governa todas as coisas. Abra, Senhor, os nossos olhos espirituais como igreja e nos ajude a entender, Senhor, o teu agir no meio desta crise. Nos ajude, Senhor, a olhar e ver e crer que nós estamos vivendo uma época, um tempo de avivamento. Sim, ó Deus. Não nos permita ficar de fora, Senhor. Sim, ó Deus. Mas que a minha família esteja incluída nesse avivamento. Que seja. Que as famílias que estão me ouvindo, ó Deus, estejam incluídas neste despertar espiritual, Senhor. Abra os olhos, Senhor, para a urgência, Senhor, para a urgência que nós temos de converter o nosso coração a Ti, Senhor, de converter os nossos pensamentos a Ti, ó Deus, para voltarmos a entender que nós somos um povo especial, um povo separado, um povo zeloso, um povo de boas obras. Nos faça entender, ó Deus, mesmo que seja no meio da fornalha, mesmo que seja, ó Deus, no meio do fogo, no meio da provação, que nós somos chamados para um propósito específico, ó Deus, que nós somos chamados para a divulgação do Seu Evangelho, nós somos chamados para a glorificação do Seu nome, ó Deus, e se for necessário, esta grande crise, essa grande pandemia que seja, mas nós te pedimos, ó Deus, assim como o profeta Abacuque, nós clamamos: aviva, Senhor, a tua obra. Aviva-nos, Senhor. Um avivamento genuíno. Não aquele avivamento, ó Deus, sintético, aquele avivamento programado, aquele avivamento decorado, mas o avivamento, ó Deus, que traz arrependimento, quebrantamento. Nos ajude a entender, Senhor, que nós somos teus, nós somos comprados por um alto e precioso sangue, Senhor. Que o Senhor nos chamou das trevas para a maravilhosa luz com um propósito específico. Que nós somos igreja, que nós somos chamados, ó Deus, para destruir as portas do inferno. Que nós somos chamados, ó Deus, para proclamar a Tua grandeza. Nós te pedimos, ó Espírito Santo, pela ministração da Tua palavra, assim como foi no vale de ossos secos, nós estamos dizendo para os ossos secos: ouvi a palavra do Senhor. Sopra Espírito de Deus sobre os lares, sobre as crianças, sobre os casamentos, sobre os pais, as mães, mulheres, servos, homens, anciãos. Ó Deus, aviva, renova com o Espírito Santo, para que aqueles que estejam ouvindo esta oração sintam, ó Deus, lá nas suas casas, ó Deus, alegria espiritual. Aqueles que há muito já não falam em línguas estranhas, que possam voltar a falar em línguas estranhas e sentir alegria pentecostal. Que possamos passar por essa provação, ó Deus, edificados, fortalecidos, sendo um povo forte, revestidos de poder. Sim, ó Deus. Eu te peço, Senhor, abra os nossos olhos e nos ajude, Senhor, a não nos entregar ao medo, mas a confiar em Ti, para que possamos entender, Senhor, que desde o princípio, mesmo quando não estávamos enxergando, os Teus carros e cavaleiros, a Sua proteção, a Sua ajuda sempre esteve ali. E nós sabemos, Senhor, que o Senhor está conosco. Nós Te louvamos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém.